Você acredita mesmo que ser rejeitado é o fim? Que quando alguém te diz não, isso define o seu valor? A maioria das pessoas encara a rejeição como uma sentença, como se o mundo estivesse dizendo, você não é bom o suficiente. Mas e se eu te dissesse que é exatamente o oposto? Que cada rejeição é, na verdade, um sinal de força, um empurrão invisível da vida para o seu verdadeiro caminho? Hoje eu vou te revelar 9 lições poderosas da psicologia reversa e do estoicismo sobre como transformar a rejeição em combustível. Cada lição é um golpe direto contra o sofrimento desnecessário e uma virada de chave mental que vai te fazer enxergar o não como uma bênção disfarçada. Antes, se inscreva no canal para você não perder nenhum ensinamento. Então, bora para o vídeo. Lição 9. A rejeição não te define, ela te revela. A rejeição dói, mas o que realmente machuca não é o não que você ouviu, é o significado que você deu a ele. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que ser rejeitado é falhar, que o outro nos recusou porque algo em nós não era bom o suficiente. Mas os estoicos sabiam que nada externo pode diminuir o valor de quem tem domínio interno. Marco Aurélio dizia, se alguém te despreza, o problema é dele. E é exatamente isso. A rejeição não é uma sentença sobre quem você é um espelho sobre quem o outro ainda é. Quando alguém te rejeita, está mostrando seus próprios limites, suas inseguranças e até seus medos de conexão verdadeira. Você não foi descartado, apenas saiu de um lugar que não tinha capacidade de te sustentar. A psicologia reversa ensina que o poder muda de mãos quando você para de se justificar. Quanto mais você tenta provar que merece ser aceito, mais o outro sente que tem controle. Mas quando você se cala, quando simplesmente aceita e segue, algo muda na dinâmica. O silêncio se torna desconfortável para quem te rejeitou. Eles esperam drama, reação, mas recebem calma. E essa calma é poder puro. O que era visto como perda, de repente, se transforma em curiosidade. O outro começa a se perguntar o que você encontrou sem ele. É nesse momento que você inverte o jogo. Você deixa de ser o rejeitado e se torna o inalcançável. A rejeição, quando compreendida, é o portal do respeito. Porque quem não precisa implorar por aceitação, se torna automaticamente admirado. Essa é a 9ª lição estoica. Não lute contra o não. Use-o como filtro. Quem se afasta de você está apenas abrindo espaço para o que realmente é seu. Então, da próxima vez que for rejeitado, respire fundo e lembre-se, nada que seja seu de verdade pode ser perdido. Lição 8. O silêncio é a resposta mais poderosa. Quando alguém te rejeita, a primeira reação que o ego tem é querer provar valor. Você sente vontade de explicar, de perguntar o porquê, de mostrar que o outro está errado. Mas é aí que a maioria se entrega, porque o simples ato de reagir já entrega o controle emocional. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não está em falar, mas em dominar o impulso de responder. O silêncio, quando bem usado, é uma arma psicológica devastadora. Ele cria um vazio, e esse vazio obriga o outro a encarar o próprio ato. Enquanto você se cala, o outro começa a projetar suposições, dúvidas e até arrependimento. A psicologia reversa explica isso claramente. Quando o estímulo desaparece, a mente entra em modo de busca. Aquela pessoa que te rejeitou esperava a tua reação. Esperava a discussão, a insistência, o desespero. Mas quando não recebe nada, apenas o teu silêncio firme, algo nela começa a se inverter. O que antes era certeza se transforma em curiosidade. Será que ele não ligava tanto assim? Será que perdeu o interesse? E essa dúvida é o início da atração reversa. O silêncio comunica algo que palavras nunca conseguiriam: autossuficiência. Ele diz, eu não preciso provar nada. Eu não dependo da tua validação. Minha paz vale mais que tua atenção. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. O outro começa a te enxergar como alguém emocionalmente inatingível. E pessoas inatingíveis despertam fascínio. Então, da próxima vez que a rejeição te atingir, escolha o silêncio. Não como vingança, mas como disciplina emocional. O silêncio é o campo onde a mente do outro se perde, tentando entender o que perdeu. Ele é a vingança elegante dos que já não precisam vencer para se sentirem poderosos. Lição 7. Quem se desapega primeiro, vence o jogo. A maioria das pessoas sofre com a rejeição,
porque ainda está presa à ilusão do controle. Elas acreditam que se fizerem mais, se provarem mais, se mostrarem mais interesse, o outro vai mudar de ideia. Mas o estoicismo ensina justamente o contrário. Quanto mais você tenta controlar o que está fora do seu alcance, mais escravo se torna. O segredo está em soltar. O desapego é o ponto onde o poder muda de direção. Quando você se desapega, você tira a força da rejeição. Ela deixa de ser algo que te destrói e se transforma em algo que te liberta. Psicologicamente, isso é o que a mente humana não entende. Quando alguém para de tentar, o cérebro do outro sente a perda do estímulo. É por isso que quem se afasta primeiro parece ter vencido, porque o distanciamento cria escassez, que a escassez gera valor. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, o estado de tranquilidade interior, que vem quando você já não depende do que o mundo decide. Desapegar não é desistir, é recuperar o foco, é sair do campo da carência e voltar ao centro do seu poder. A psicologia reversa usa esse princípio o tempo todo. O que se retira se valoriza. Quando você para de implorar, quando não busca, quando segue em silêncio, o outro é forçado a lidar com o vazio da sua ausência. E é esse vazio que começa a despertar o arrependimento. O desapego muda a energia, e energia não mente. Pessoas emocionalmente equilibradas emitem força, enquanto as carentes emitem necessidade, e a necessidade repele. Portanto, se você quer realmente usar a rejeição a seu favor, aprenda a se desapegar com elegância. Diga para si mesmo, se foi, não era meu. Se ficou, não preciso segurar. E quando você alcança esse estado, algo mágico acontece. A dor some e o respeito começa. Porque no fim, quem não precisa, atrai. Quem não implora é lembrado. E quem se desapega primeiro, vence o jogo. Lição 6. A rejeição é um teste de autorrespeito. Cada vez que alguém te rejeita, a vida está te perguntando, você ainda vai se trair por aprovação? Porque é exatamente isso que acontece quando você se rebaixa para tentar ser aceito. A dor da rejeição, na verdade, é a dor de ter esquecido quem você é. O estoicismo ensina que ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. E cada vez que você insiste em permanecer onde não é valorizado, é você mesmo que prolonga o sofrimento. A rejeição é um espelho brutal que mostra o quanto você ainda se mede pelo olhar dos outros, mas também é a oportunidade perfeita para reconstruir seu valor interno. A psicologia reversa atua aqui de forma simples. Quanto mais você demonstra necessidade, mais o outro percebe poder. Mas quando você se posiciona com dignidade, sem ataques, sem drama, sem implorar, o jogo vira completamente. O outro sente o impacto da tua ausência emocional. É como se o teu silêncio dissesse, meu respeito por mim é maior do que o desejo de te agradar. E isso, psicologicamente, é devastador para quem esperava te controlar pela rejeição. O estoico não busca vingança, ele busca coerência. Ele entende que cada não é um filtro, e que o verdadeiro teste não é ser aceito, mas permanecer inteiro mesmo quando é recusado. Quando você encara a rejeição com calma e postura, você envia uma mensagem poderosa ao mundo. Eu me escolho. E o mundo responde a quem se escolhe. Porque o respeito começa exatamente onde termina a carência. A partir desse ponto tudo muda. O que antes te fazia implorar, agora te faz sorrir com tranquilidade. O que antes te desestabilizava, agora te fortalece. A rejeição deixa de ser um castigo e se torna um lembrete de que você já tem tudo o que buscava nos outros: valor, dignidade e presença. No fim, a rejeição é apenas o campo de treinamento do amor próprio. E quem passa por ela com firmeza, sai de lá imbatível. Lição 5. A psicologia reversa do desinteresse. O que mais confunde a mente humana é a ausência. Quando alguém te rejeita e você reage com frieza, calma e foco em si mesmo, você ativa um dos gatilhos mais poderosos da psicologia reversa, o da escassez. O ser humano tem uma tendência natural a valorizar o que sente que está perdendo. Enquanto você insiste, implora ou tenta reconquistar, você entrega valor de graça. Mas no instante em que você se recolhe e deixa o silêncio ocupar o espaço, algo muda no outro. Ele começa a perceber que perdeu a sua presença. E a presença é o que mais marca. O estoicismo ensina que dominar suas emoções é dominar o mundo, porque quem não reage é quem dita o ritmo.
Quando você demonstra desinteresse verdadeiro, sem fingimento, o outro sente uma mistura de curiosidade e incômodo. É como se o ego dele dissesse: por que ele não se importa mais? O que ele encontrou sem mim? E é aí que o jogo psicológico se inverte. O desinteresse não é apenas uma tática, é uma demonstração de força interior. É a prova de que você não depende de ninguém para se sentir completo. E essa energia é magnética. As pessoas sentem mesmo à distância, quando você está emocionalmente centrado. O que era rejeição se transforma em atração, porque o poder muda de polo. A psicologia reversa opera de forma invisível. Quanto menos você tenta convencer, mais convincente se torna. O outro, que antes te via como disponível, começa a te ver como enigmático. E o mistério sempre atrai mais do que a previsibilidade. Os estoicos chamariam isso de controle do desejo. Não buscar o que foge, mas permanecer firme em si mesmo. O desinteresse estratégico não é frieza, é sabedoria emocional. É entender que o que é real nunca exige esforço desesperado. Portanto, quando a rejeição vier, não se apresse em provar nada. Retire sua energia, cuide de si e observe. A ausência fala mais alto do que qualquer palavra. E quem antes te rejeitou? Como será sentir a falta exatamente daquilo que ignorou? Lição 4. Transforme a dor em força silenciosa. Toda rejeição vem acompanhada de uma dor profunda. E negar isso é se enganar. Mas o que diferencia o fraco do forte não é sentir ou não sentir, e sim o que faz com essa dor. O fraco se destrói tentando entender o porquê. O forte usa a dor como matéria-prima da evolução. Os estoicos nunca fugiram da dor. Eles a encaravam de frente com serenidade. Marco Aurélio escrevia em seu diário: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando alguém te rejeita, o primeiro impulso é reagir, provar, se justificar. Mas esse impulso é o inimigo. É nele que você entrega todo o seu poder emocional. A psicologia reversa mostra que a energia que você entrega em desespero alimenta o controle do outro. Por isso, a melhor resposta é o silêncio e o foco. Transforme essa energia em crescimento. Vá treinar, estudar, evoluir, construir. Cada minuto que você gasta tentando entender o outro é um minuto roubado da sua própria reconstrução. Quando você se eleva em silêncio, o impacto é brutal. Não apenas para quem te rejeitou, mas principalmente para você mesmo. Porque você começa a perceber que não precisava de aprovação, precisava de direção. A dor é o fogo que purifica o que é frágil dentro de você. Ela destrói o que dependia do outro e faz nascer uma versão sua mais sólida, mais fria, mais consciente. É por isso que o estoicismo é tão poderoso. Ele não te promete um mundo sem rejeições, mas te ensina a ser inabalável diante delas. Enquanto o mundo reage com raiva e tristeza, o estoico age com propósito. Ele transforma o porquê comigo em o que isso quer me ensinar. E essa simples mudança de pensamento é o que transforma feridas em força. Quando você domina a arte de transformar dor em foco, você se torna impenetrável. E o mais interessante é que quem um dia te rejeitou vai perceber, porque nada causa mais impacto do que ver alguém florescendo exatamente no lugar onde esperavam vê-lo cair. Lição 3. Não procure explicações, procure evolução. Um dos maiores erros depois de ser rejeitado é ficar preso à pergunta: por quê? Por que ela se afastou? Por que ele mudou? Por que não fui suficiente? Essa busca por respostas é a armadilha perfeita do ego. Ele quer entender para manter o controle, mas o controle nunca foi seu. Os estoicos sabiam que a mente humana sofre mais com a imaginação do que com a realidade. E é verdade, você sofre mais tentando interpretar o que aconteceu do que com o que realmente aconteceu. A psicologia reversa ensina que o poder começa quando você para de tentar entender o outro e volta sua atenção para si. Cada vez que você busca uma explicação emocional de quem te rejeitou, você reforça a dependência. Você está dizendo inconscientemente: me explica quem eu sou. Me valida de novo. E é aí que você perde o eixo. A verdadeira virada vem quando você decide que não precisa entender, apenas aceitar e evoluir. Quando alguém te rejeita, não é um fim, é uma informação. Um sinal de que algo precisa ser ajustado, aprendido ou superado. E esse aprendizado só acontece no silêncio, quando você se recolhe para se reconstruir. O estoicismo ensina que a aceitação é o primeiro passo da liberdade. Aceitar não é se conformar,
É parar de lutar contra o que já é fato. É tirar o peso emocional e dizer: isso aconteceu e eu sigo. Essa atitude confunde completamente quem esperava te ver desmoronar. A psicologia reversa atua aqui de forma sutil. Quando você reage com maturidade, o outro sente culpa, curiosidade e até arrependimento. Porque a mente humana não sabe lidar com quem não se abala. Então, ao invés de buscar respostas, busque resultados. Use a rejeição como espelho para evoluir. Melhore sua aparência, sua mente, seu foco, sua paz. Faça do silêncio o seu campo de treinamento. No fim, a explicação que você tanto queria virá, não em palavras, mas no olhar surpreso de quem te rejeitou e agora não entende como você se tornou tão intocável. Lição 2. A rejeição é um redirecionamento disfarçado. Nenhum fim é realmente um fim. Os estoicos acreditavam que tudo o que acontece a nosso favor, mesmo quando parece o contrário. E se a rejeição que você sofreu não fosse uma perda, mas uma correção de rota? Quantas vezes você já tentou manter por perto pessoas, lugares e situações que, no fundo, te atrasavam? A rejeição, por mais dolorosa que pareça, é a forma mais direta do universo dizer: não é por aí. O ego interpreta como castigo, mas a alma entende como proteção. Quando alguém te rejeita, algo dentro de você é forçado a se mover, a sair da zona de conforto, a olhar para dentro, a redescobrir o próprio valor. A psicologia reversa atua aqui num nível profundo. Quanto mais você tenta forçar algo que te rejeita, mais perde poder. Mas quando você aceita e solta, o outro começa a sentir tua ausência. E é nessa ausência que o valor nasce. O estoicismo te ensina a confiar no fluxo da vida. A rejeição é apenas uma força, reorganizando o que precisa sair do teu caminho. Às vezes ela é o empurrão que faltava para você despertar, para crescer, para se reconstruir sem as amarras da aprovação. Quando você muda a pergunta de "por que isso aconteceu comigo?" para que isso aconteceu comigo?", tudo muda. Você sai da dor e entra no aprendizado. A rejeição então deixa de ser uma ferida e passa a ser um mapa. Cada não que você recebeu foi uma seta apontando para algo melhor. Algo que você só não enxergava porque estava distraído, tentando segurar o que devia soltar. A psicologia reversa e o estoicismo se unem aqui em um ponto. Quando você aceita perder o que não era seu, ganha o que sempre te pertenceu: paz, propósito e poder. Então, da próxima vez que for rejeitado, não lamente, observe. Talvez a vida apenas esteja te desviando de um desastre disfarçado de oportunidade. Porque toda rejeição, no fundo, é um redirecionamento travestido de dor. Lição 1. A melhor vingança é a evolução silenciosa. Quando alguém te rejeita, o instinto natural é querer provar algo. Mostrar que você era bom o bastante, que o outro errou, que vai se arrepender. Mas isso é exatamente o que o estoicismo combate: a necessidade de aprovação externa. O verdadeiro poder está em não precisar provar nada. A vingança mais elegante que existe é o silêncio acompanhado de evolução. É se tornar tão focado em si, tão centrado, tão elevado, que quem um dia te rejeitou é forçado a observar tua transformação de longe. A psicologia reversa age nesse ponto de forma sutil e destrutiva para o ego do outro. Enquanto esperavam te ver quebrado, você cresce. Enquanto esperavam teu desespero, encontram tua paz. Nada desestabiliza mais o ego de quem rejeitou do que perceber que perdeu alguém que floresceu. Sem olhar para trás, os estoicos diziam: a melhor resposta à ofensa é a indiferença. E eles estavam certos, porque a indiferença é a linguagem de quem já entendeu seu valor. Quando você segue em silêncio, evoluindo, construindo, cuidando da mente e do corpo, você muda de frequência. A rejeição deixa de ser uma dor e se torna um lembrete do quanto você amadureceu. E essa energia é impossível de ignorar. Um dia, o mesmo olhar que te subestimou vai te buscar em lembranças, tentando entender como você se tornou intocável. Mas aí já será tarde, porque quem aprende a transformar dor em crescimento não volta mais ao mesmo nível. A melhor vingança não é o retorno, é a ausência. Não é o grito, é o progresso silencioso. É viver de forma tão plena que o outro se arrepende, sem que você precise dizer uma única palavra. A rejeição te deu o que a aceitação nunca daria: foco, frieza e força.
E é por isso que o estoico não precisa provar nada a ninguém. Ele apenas vive. Cresce e deixa que o tempo se encarregue de mostrar o que o silêncio já havia dito. Se esse vídeo te fez enxergar isso, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa virada mental hoje, porque quem domina a rejeição, domina a si mesmo.